Olá pessoal, hoje teremos a nossa aula 5 de comandos elétricos e falaremos sobre o software CAD e Simo, que é um software que a gente pode desenvolver diagramas elétricos, principalmente de comandos, e conseguimos também simular. Então eu vou passar para vocês, lógico, não é a maioria de vocês que tem um computador para fazer o download desse software e treinar em casa. Entretanto, para quem tem celular, a gente também vai comentar sobre um outro aplicativo que vocês podem usar aí para ter uma base e também uma noção. O software CAD e Simo, eu estou aqui na página da internet. Vocês vão digitar aí no Google mesmo, CAD e Simo Download. Existe um site chamado saladaelétrica.com.br. É disponibilizado esse software gratuitamente. Eu vou entrar aqui na sala. Então a gente pode observar page saladaelétrica.com.br CAD e Simo 3.0. Então é só clicar aqui, quero baixar agora, ele vai pedir só nome, o e-mail para vocês cadastrarem e aí vocês conseguem fazer o download do CAD e Simo. Então, o porquê fazer o download? Para que vocês consigam construir um diagrama e até simulá-lo. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Eu vou montar um diagrama do zero, explicando para que vocês consigam fazer o download do software e também conseguir executar aí, desenvolver o diagrama e simular. Ok? Então vamos lá, eu vou abrir agora o programa para que a gente consiga desenvolver uma partida direta com reversão, que na aula passada a gente comentou sobre ela, vocês fizeram até um relatório que foi pedido, foi feita a simulação demonstrado para vocês. Agora eu vou fazer o diagrama do zero e simular. E aí quem fizer o download vai conseguir fazer em casa também essa simulação, vai também conseguir projetar aí, desenvolver o diagrama e depois simular. Então vamos lá. Pessoal, então iniciando aqui o nosso software CAD e Simo. Então é dessa forma que a gente enxerga a nossa tela aí inicial dele. Vocês vão observar que ele tem aqui arquivo, editar, aqui está em espanhol, mas na hora que vocês fizerem o download, vocês vão fazer em forma que eu acredito que esteja em português. Então vamos lá, eu vou desenhar para vocês aqui um diagrama elétrico de comando de uma partida direta. Depois, para quem fizer o download, a gente vai colocar uma proposta para que vocês façam partida direta com reversão. Então vamos lá. Inicialmente, se vocês não souberem aonde está, né, o que eu preciso, onde procurar, então eu vou observar aqui. Aqui a gente vai ter todas as simbologias e todos os componentes que eu posso vir a colocar aqui no nosso diagrama. Aqui eu já deixei um pouco aumentado, mas vou diminuir só para vocês observarem. É uma folha de projeto, onde eu vou fazer um diagrama, eu posso até imprimir esse diagrama, também posso simular. A simulação a gente tem aqui seta verde, seta vermelha. Todo lugar que vocês pararem o mouse, ele vai marcar ó, simulação, edição. Então ele marca qual que é a função. Por exemplo, aqui eu tenho alimentação, L1, L2, L3, PE, que é a alimentação das três fases, mais o nosso terra. Ok? Então eu posso aumentar aqui nossa folha, deixá-la um pouco maior, para que a gente consiga aí pegar os componentes. Então eu vou fazer a montagem. Eu vou iniciar aí do zero. O que eu preciso inicialmente? Pegar a alimentação. Alimentação de fases. Eu vou pegar L1, L2, L3 e mais o terra, que a gente poderia chamar de RST. Depois vocês vão ver que a gente também consegue alterar o nome. Então vou pegar, vou trazer até aqui. Coloquei as três fases.
Posso virar as fases? Posso. De repente eu quero fazer algo diferente. Eu quero já alimentar ele de forma completa. Então eu posso pegar isso aqui. Vocês vão observar aqui em cima. Girar para a esquerda. Então girei as nossas fases. Se eu der 2 cliques em cima, eu consigo alterar o nome dessas fases. Vou colocar 220 volts, por exemplo. Então vamos lá. Eu coloquei os 3 pontos de alimentação. Aí eu quero agora encontrar as fases. Eu venho aqui, ó, tem um ponto vermelho, está escrito cabos e conexões. Vou clicar nele. Aqui eu vou encontrar o cabo fase, cabo neutro, positivo, negativo, se for em tensão contínua. No nosso caso é tensão alternada. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu posso pegar 3 cabos de uma vez só, se eu quiser. Então eu posso pegar aqui, ó, conectar. Opa, conectei errado, né? Então eu posso apagar. Para apagar é só clicar em cima e apertar o delete. Aí eu apago o nosso cabo. Então eu pego os 3, mas eu vou pegar direto aqui, ó. Aí eu faço uma linha. Essa linha é onde eu vou ter a alimentação trifásica. Além da alimentação trifásica, eu tenho terra. Onde eu encontro terra? Aqui em cima, o terceiro cabo, cabo de proteção. Clico nele, trago até aqui e arrasto também o nosso cabo de aterramento. Ok? Então fiz a alimentação, a linha da nossa alimentação trifásica. Entretanto, para fazer o comando vai precisar só de 2 fases. Então eu vou iniciar fazendo o circuito de potência. Vai ter o comando e a potência de uma partida direta. Mais simples aí possível, mas para demonstrar como que a gente usa o software CADIESIMO. Então eu vou pegar o que eu vou precisar agora para montar nosso diagrama de potência. Às vezes se vocês tiverem aí no caderno já desenhado, né? Aqui eu vou precisar primeiramente de um disjuntor. Aí eu vou procurar aqui o disjuntor. Clico. Aqui vai estar aqui automáticos e disjuntores. Então aqui eu tenho nossos disjuntores. O disjuntor que eu vou precisar é um disjuntor trifásico. Então vou colocar ele aqui. Vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para a gente visualizar. Coloquei o disjuntor trifásico. Essa é a nossa alimentação aqui do circuito de potência. Então eu vou alimentar esse disjuntor. Posso nomear ele? Posso, só dar 2 cliques, colocar aqui como Q1. Vou colocar o nome de Q1. Então está alimentado aí, já com o nome. Vou nas fases, pego as 3 fases, só que agora eu tenho que pegar as 3 fases dessa forma. O cabo tem 3 retos e 3 de uma forma que ele faça a derivação. Então eu vou pegar aqui, ó, perceba que ele já deriva certinho. Os 3 pontos. Porque cada fase é uma fase, senão eu acabo fechando o curto-circuito, ou pegando só de uma fase. Fiz isso, vou lá e pego o ponto, conexão. Aí eu clico em cada uma das fases. Ok? Para ele entender que está conectado desta forma. Conectei as 3 fases. Após o disjuntor, eu preciso agora do contator. Contadores interruptores. Clico aqui, pego um contator. 3 pontos, porque são os terminais principais do contator. Então, coloco o contator neste ponto, nomeio ele como K1. K1. Ok. Então, eu vou sempre já fazendo de forma direta para ficar mais fácil. Já vai nomeando tudo. Aí eu vou lá nas fases, pego agora 3 direto e alimento. Ok? Alimentei o contator. Agora, após o contator, eu tenho que pegar o relé térmico. Vou procurar o relé térmico. Aqui, em automáticos e disjuntores. Então, é conhecer a simbologia para que a gente encontre mais fácil o componente.
Então coloco o relé térmico, posso considerar ele aqui, cliquei. Relé térmico é muito usado aí a sigla F7, então vou colocar ele como F7. Ok, nomeei desta forma. Agora eu vou interligar as fases. Vou lá nas fases, pego a fase de 3, clico e arrasto. Alimentei ele. Ok? Após o relé térmico, eu preciso de um motor elétrico. Vou pegar um motor elétrico, basicamente, aí não vou pegar com 6 cabos, vou pegar um com 3 terminais, só para a gente exemplificar aí. Pego o motor elétrico e coloco ele aqui. Ok, vou descer um pouquinho, só para vocês visualizarem melhor. Vou alimentar as 3 fases também no motor. Clico, arrasto até o motor. Faltou nomear o motor? Faltou. Vou nomear, colocar M1. M1 ok. O que faltou ligar no motor? O terra. Então eu vou lá, pego o condutor terra, cabo de proteção e vou fazer a nossa alimentação. Posso pegar do ponto terra e arrastar ele até o nosso ponto de aterramento. Ou pegar do aterramento e descer, né? Acho que ele fez algo aqui que não foi muito interessante. E acabou não interligando. Então volto lá, pego o aterramento novamente, interligo ele já no ponto e desço até o PE. Terra interligado, perceba que ele já fez até a conexão aqui. Então eu tenho basicamente aqui já o nosso circuito de potência. Feito, montado. Agora iremos fazer a nossa montagem do circuito de comando. Então eu já tenho aqui. Ok? A nossa potência, que é simplesmente aí disjuntor, motor, contator, relé térmico e motor. Ok? Então temos aí o circuito de potência já realizado aí no nosso CAD ECIM. Então pessoal, continuando, agora a gente vai fazer o desenho do circuito de comando. Então eu tenho o circuito principal aqui já feito, realizado. Então o que eu preciso para fazer o circuito de comando? Um outro disjuntor. Agora a gente vai pegar um disjuntor bipolar. Então eu vou lá em disjuntores, que fica aqui. E aí eu pego um disjuntor bipolar. Posso conectá-lo neste ponto. Aqui está ótimo. Nomeio esse disjuntor como, vou colocar Q2. Para nomear é só dar 2 cliques, vocês vão ver uma tela e visualizar onde colocar o nome. Quando estamos gravando aqui, acaba não aparecendo essa tela, mas é só dar 2 cliques no componente, aparece, vocês mudam o nome do componente. Então, coloquei o disjuntor, vou lá nas fases, verifico aqui, vou pegar 2 fases. Aqui eu não tenho 2, eu tenho 1 ou 3. Então eu pego aqui no primeiro cabo, pego 1, e aí eu vou arrastar até L1 no primeiro. E o outro eu vou até L2 no segundo. Ok? É a mesma coisa que eu tivesse RST aqui. Depois a gente vai nomear com RST, vai ficar melhor para entender. Então, alimentei o disjuntor com 2 fases. Fase 1, fase 2. Ok? Então, vamos lá. Então, o próximo componente para uma partida direta, normalmente a gente coloca o contato fechado do relé térmico, porque o relé térmico é um componente de segurança. Então, ao abrir o circuito, ele interrompe tudo que está abaixo dele.
Então o relé térmico é o primeiro aí em questão. Vou encontrar o relé térmico. Contato do relé térmico. Aqui a gente tem um ponto que só tem contatos. Acionamentos. Vou procurar relé térmico. Vai estar escrito térmico NA e térmico NC. Que é basicamente aí o antepenúltimo contato. Clico nele, trago ele até aqui. Qual lugar eu posso colocar? Posso colocar na fase 1 ou na fase 2 aqui. Para ficar um pouco melhor a nossa montagem, o correto é sempre sair pela fase 1. Entretanto, ele pode ficar um pouco invertido. Irei montar na fase 2 mesmo, que é independente aí. Então eu vou colocar aqui. Coloquei ele aqui. Vou nomear ele como F7, porque ele é o relé térmico. Mas por que o mesmo nome, né, daqui do circuito principal? Porque ao atuar aqui no principal, ele vai atuar aqui no nosso diagrama de comando. Então, o nome que eu coloquei no principal tem que ser exatamente o mesmo aqui no nosso circuito de comando. Então, temos F7. Já interligo ele, pego a fase, uma das fases, e alimento ele. Ok? Está alimentado. Vou desacoplar essa fase só para explicar uma coisa para vocês. Quando vocês pegarem a fase, vocês vão pegar sempre no ponto final do terminal até o ponto inicial. Chegou, clicou. Ok? Estou falando isso para que não aconteça desta forma. Vou apagar novamente. Eu clico, aí eu venho aqui, clico a fase, vou até passo do componente, passo do ponto do terminal. Isso daqui pode gerar um erro depois, na hora que a gente estiver testando o nosso comando. Então, eu não posso deixar passar. Se vocês observarem, está vermelho aqui, ó, bem próximo do ponto já do contato. Então, eu não posso ter esse vermelho aqui, porque eu já ultrapassei o próprio contato, o próprio terminal dele. Então, eu clico e desço até o ponto máximo aí de conexão. Conectei o relé térmico. Aí o próximo a ser conectado é o chamado botão 0, botão desliga, que é um contato fechado. Então eu vou lá em acionamentos, procurar o botão fechado, pulsador seta NC ou pulsador NC, que é o segundo, nosso segundo contato é um botão elétrico. Tem que ser um pulsador? Sim, para a gente entender que ele é um botão, uma botoeira. Clico nele, trago até aqui. Vocês vão observar que na hora que vocês colocarem já vai estar marcando S. Então esse S determina e diz que é um contato de uma botoeira, de uma chave, né? Só que é uma chave pulsante, uma botoeira. Vou clicar nela. Deixa eu só observar aqui se não tinha alguma com já uma numeração diferente. Não, não temos. Então eu vou clicar nela. No lugar de S eu vou colocar B0, que é o mais comum aqui para nós na nossa norma BNT. Colocou B0? Ok, B0. A numeração, ele veio como 11 e 12. Eu vou mudar essa numeração, vou deixar só 1, 2. A gente sabe aí que o contato 1, 2 de uma botoeira é um contato fechado. Numerei, vou lá colocar o cabo do 96 até o 1 do botão. E aí fiz a interligação. Interliguei o botão 0. Agora, qual que é o próximo contato que eu devo ligar? Botão B1. Então, vou procurar, vou lá novamente em acionamentos, clico. Primeiro contato, pulsador NA. Pego ele, trago até aqui. Vai estar S, coloco B1, que é o nosso botão liga. Deixo a numeração em 3, 4.
Vocês vão ver que na hora que abrir uma tela, vai estar a conexão 3 e 4 e a gente vai conseguir observar corretamente aí e fazer a alteração. Numerei, deixei como 3 e 4. Pego uma fase novamente, clico no 2 de B0, vou até 3 de B1. Fiz a ligação. Ok. Então, ligou o B1. De B1 eu vou ligar agora a bobina do contador. Vou precisar alimentar uma bobina pequena aqui. Então eu vou procurar a bobina do contador. Vocês vão ver aqui que tem um retângulo, bobinas e sinaleiros. Aí eu posso pegar essa bobina. A primeira, do lado esquerdo, é o nosso contador. Ele vai vir como A1 e A2. Vou até descer ele um pouquinho mais aqui. Vocês vão perceber que está ficando até um pouco maior aí do que o previsto, né? Ficou até maior do que o diagrama de potência, mas é mais para vocês visualizarem bem as ligações. Então eu vou nomear essa bobina como K1. Eu tenho que nomear exatamente igual o circuito de potência. K1, K1 aqui, K1 aqui. Porque na hora que eu ligar aqui, ele vai acionar o nossos contatos principais. Vou lá, pego a fase de alimentação e ligo aqui. Ok? Terminou? Não terminou porque temos também um contato de selo a ser feito. Aí eu vou lá na parte onde diz contatos, que é o nosso 3, 6, 7º ícone. Ele está aqui. Ok? Pego um contato aberto, contato NA, que é o primeiro da esquerda. Coloco aqui ao lado de B1. E a gente sabe que esse é um contato de selo do próprio K1. Vou nomeá-lo como K1. 13 e 14 é o número dele, a numeração dele? Sim. É o primeiro da posição e 3 e 4 que identifica que ele é um contato aberto. Como que eu interligo ele? Vou até a fase, vou interligar o paralelo. Aqui, paro aqui, desço até o 13 do contador. Aqui, pego nesse ponto, venho até aqui e alimento o 14. Ou seja, o 13 eu liguei no 3 de B1. O 3 no 3 de B1. E o 14 no 4 de B1. Fiz o que? Um paralelo. A gente fala que é um paralelo, um contato de selo. Fiz essa interligação. Então ficou dessa forma. Agora, toda a bobina tem que ser ligada dos dois lados, A1 e A2. Eu preciso fazer a interligação dos dois pontos para que eu consiga energizar essa bobina. Então falta ligar o que? O A2. Quem que é o A2? A outra fase. Por isso que a início eu falei para vocês aqui que ficava mais fácil, pelo menos aqui pelo desenho, pelo diagrama, desenhar aqui na segunda fase. Sabemos que aqui é a segunda fase. Mas como é um circuito bifásico 220, independente da posição das fases, ele vai funcionar normalmente, por ser até um circuito de tensão alternada. Eu fiz dessa forma para ficar um pouco mais fácil aqui para a gente interligar este ponto, devido ao próprio contato de selo. Então eu vou interligar esse ponto 2, que é a outra fase. Vou até fazer aqui uma movimentação aqui para a gente conseguir chegar até o ponto correto. Então eu desço até aqui. Aí aqui eu venho até o A2. Ok? Então a gente ligou o A2 do contador, que está na outra fase. Então uma fase faz esse ponto direto, ok? E a outra ela passa pelos contatos, que eu tenho que ter, para mim energizar essa bobina, eu tenho que ter a diferença de potencial de tensão aqui, em A1
e A2. E quem vai interromper isso daqui vai ser B0, F7, B1, se tiver aberto, vai interromper o nosso contato, a nossa conexão aqui com a bobina. Então vamos lá, vamos verificar. Foi ligado tudo? Foi. Aqui a gente tem o diagrama de comando e o diagrama de potência. Então já fizemos a montagem também do nosso circuito de comando. Vou até diminuir aqui para a gente enxergar de forma integral. Fica até melhor aí para visualizar. Então diminuir o zoom. Perceba que a gente já está olhando aqui o diagrama de forma completa. Eu tenho um diagrama aqui de comando e um diagrama principal. Diferente dos outros que foi passado para vocês, existia uma separação. Aqui 2 fases e aqui as 3. Entretanto, é um circuito só. Aí eu preferi montar aqui já com as 3 fases, alimentando tudo. Porém, aqui a gente só usou 2 fases, fase 1 e 2, para fazer o nosso comando. E aqui a gente usou as 3 fases. Então agora, terminado, a gente vai fazer a simulação para ver se o nosso circuito deu certo. E depois a gente vai colocar algumas coisas a mais aqui, que seria o quê? Nomear alguns itens para ficar um pouco mais interessante. Então, pessoal, ao montar, fazer o desenho do diagrama, agora a gente faz o teste, a simulação, para ver se o que foi feito está atendendo. Posso deixar nessa posição mesmo, depois eu aumento um pouco mais. Para simular, a gente vai ver uma seta verde escrita simulação. Aqui na gravação a gente não consegue visualizar, mas quando vocês estiverem fazendo, ao clicar e parar o mouse em cima, o cursor, ele aparece o nome indicando o que é cada função. Assim foi feito com cada componente aqui na hora que eu pego ele e trago para a nossa folha. Então eu vou ligar, aí eu vou fazer a simulação como se eu tivesse na parte elétrica, lá na parte física mesmo. Eu vou ter que fazer o quê? Ligar os disjuntores, sabendo que aqui é uma rede trifásica de 220. Então eu ligo o disjuntor de comando, dou um clique nele. Perceba que na hora que ele é alimentado, as fases ficam vermelhas, até onde eu tenho tensão. Então eu tenho até esse ponto. Aqui eu não tenho. Veja aqui, no número 4 de B1 não tenho. A1 não tenho nada aqui. Mas em A2 eu tenho, ó, porque é uma fase que está ligada direta. É a fase 1 que vem direta para a 2 do contador. E a fase 2, que é a nossa alimentação, e desce até esse ponto. Lembrando que aqui a gente fez uma inversão das fases, só para o desenho, o diagrama ficar esteticamente melhor. Eu até comentei que não é muito interessante fazer dessa forma, por questão normativa, né? Entretanto, funciona normalmente, e mesmo por essas questões normativas, a gente tem muitos fabricantes de partidas diretas que ele faz essa inversão de fase naturalmente. Às vezes você pega no disjuntor, dependendo da montagem, fica mais fácil fazer a ligação. A fase 1 vai direto para a 2 do contador, e a fase 2 é a que faz a passagem pelos contatos. Vocês vão perceber que isso não influencia em nada, é mais uma questão às vezes normativa, para ficar talvez, né, mais coerente. Entretanto, na prática, no funcional, vai atender da mesma forma, porque a gente está trabalhando aqui com tensão alternada, então não tem porquê ter problemas quanto a isso. Então, para o diagrama ficar melhor e explicativo para vocês, eu preferi fazer assim. Não vai influenciar em nada na prática. Aí eu fiz a ligação, energizou, vou energizar também o nosso disjuntor trifásico. Perceba que eu já tenho alimentação até o ponto de K1, que está aguardando eu pressionar quem agora? Vou pressionar o botão B1. Vou até lá, clico no botão B1, ele vai energizar K1, eu posso soltar o botão, porque a partir do momento que energizou K1, ele fecha o seu contato de selo 13 e 14,
energiza lá no principal, ele fecha os contatos principal, aí a alimentação passa até o motor e o motor passa a girar. E o motor está girando em sentido anti-horário, a gente já vai entender por quê. Será que não ficou legal? Vamos compreender aí e resolver essa situação. Lógico, de repente é uma aplicação que ele tenha que girar anti-horário. Mas aí vamos explicar por quê e eu vou colocar ele no ponto certo. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, ó, o que está acontecendo? Tudo energizado, contator 1, bobina do contator ligada, fechou os contatos de K1, energizou o motor. Como que eu faço para desligar? Eu vou lá e pressiono B0. Pressionei B0, cortou o nosso contator 1 e interrompeu o motor. Então, para ligar B1, ligou o nosso contator. Agora eu desliguei em outro lugar. Não sei se vocês viram aí, mas vamos lá, vou ligar novamente. Liguei. Quem que pode desligar aqui? Se a gente observar, tem o F7. O F7 é a falha do relé térmico, né? Então, para mim simular F7, é só eu vir até aqui o circuito principal e dar um clique aqui em F7. Aí ele vai simular o relé térmico. Abriu o contato de F7 lá no comando 9596. Interrompeu também a bobina do contator. Perceba que essa linha, onde está ligada essa fase, tudo que interromper, energizar essa bobina, eu corto o motor. Ok? E aí para me voltar é só eu clicar lá no F7 aqui no principal, ele já retorna o contato para a posição normal e eu posso ligar o motor novamente. Então, foi feita a simulação e o motor está anti-horário, mas eu não queria o motor anti-horário, eu queria o motor trabalhando de forma horária, neste caso. Então, vocês já estudaram, já viram, e nos estudos nossos falou que se essas fases estiverem invertidas, eu posso ter a inversão da rotação. Ok? Então vamos olhar aqui. Ó. Quando eu liguei, no terminal 1 eu liguei qual fase? A fase 3. E no terminal 3 aqui eu liguei a fase 1. O motor vai trabalhar normalmente, só que ele ficou com a rotação invertida. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter essas fases. A 2 está correta, vou inverter a 1 com a 3. Então eu vou parar, tenho que desligar a nossa simulação para mim conseguir editar. Então eu vou apagar esta fase, vou clicar nela, apaguei. Também tenho que clicar lá na conexão, no ponto, apagar tudo. Apago a terceira. Dou um clique aqui no nosso ponto, que é a conexão, e apaguei. Vou lá na minha fase, já está na fase, pego a fase individual. Aí eu venho aqui, fase 1. Vou ligar no L1. Fase 3. Vou ligar no L3. Por que acabou acontecendo essa inversão? Porque a gente usou aqui já um sistema de 3 fases, só que ele faz de uma forma invertida aqui. Então fiz isso, aí vou minimizar um pouco aqui para ficar melhor, para enxergar inteiro. Vou simular novamente. Clico para simular, ligo os disjuntores, pressiono o botão. Ligou o motor em sentido horário. Ok? Atendeu aí a nossa inversão de fase. Perceba que o motor agora está no sentido horário e não mais em anti-horário. Então pressiono para desligar, ok, tudo funcionando. Fiz um circuito básico aqui, partida direta sem sinalização, nem coloquei sinalização, mas para demonstrar para vocês como que a gente usa o software. E fiz uma forma integral. O que mais que temos aqui que podemos apresentar para vocês? Vou desligar para editar. Temos também a possibilidade de colocar pequenos textos. Aqui não dá para colocar muitos, mas pequenos textos aí que nos ajudam no nosso diagrama. Então a gente pode vir
Aqui em cima a gente vai observar, temos aqui, aqui está escrito como dibujar, em espanhol, que é as opções. Aí eu tenho a opção escrito texto. Pego esse texto, escrevo, posso colocar aí diagrama de comando. Escrevo e posiciono onde eu quero. Então posicionei aqui, ó, diagrama de comando. Eu sei que essa parte aqui é ao lado do comando. Aí vou lá de novo, pego o texto, escrevo diagrama de potência. Aí coloco aqui nessa posição, dizendo aí que esse lado é o diagrama de potência. Ok? Não sei se vocês podem visualizar na hora que eu abro aqui, porque na hora que está gravando, às vezes algumas telas ele supre. Mas na hora que vocês estiverem treinando, testando, vocês vão fazer aí várias verificações e vão conseguir escrever. Então, o que eu posso também colocar? Eu poderia aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar conexões R, função RST, nas nossas fases. Então, eu coloquei aqui ao lado 220 RST. Esse nosso L1, L2, L3 é a mesma coisa que RST. Poderia colocar uma letra para cada um deles, identificando? Também poderia. Teria que fazer uma por vez. De repente um texto R. Aí eu consigo colocar ele aqui, ó. R. Perceba que eu estou nomeando esta fase como R. Vou nomear também a outra fase como S. Até por ser uma identificação aí nacional, só para nos ajudar. Então, mais uma aqui, T, RST. Então, eu sei que essas fases são RST ou L1, L2, L3. Então, eu posso ir incrementando aí vários textos descritivos que nos ajudam a que o comando fique um pouco mais completo. Então, perceba lá que a gente tem aí o diagrama de comando, diagrama de potência. Ok? Aqui embaixo também a gente tem como é um projeto, eu posso imprimir, eu também posso colocar aqui o nome da instituição, da empresa, posso colocar um título. Aqui também tem a nossa data, o arquivo. Isso aqui a gente pode nomear. Se a gente fosse editar, aqui ia estar escrito como carretim, que está em espanhol, mas seria essa opção que vocês pegariam aqui em editar. Editar o último item, a gente consegue enxergar e mudar. Então eu posso colocar aqui, Evolute, título, partida direta. MIT, que é um motor de indução trifásico. Posso colocar até o nome de quem realiza. E aí dou um OK. No que eu quero que seja visualizado, também posso determinar aqui. Dou um OK só para vocês verem que é possível a gente mudar. Então, o que foi nomeado aqui? Evolute, partida direta MIT, que é um motor de indução trifásico, que a gente pode abreviar. O nome, coloquei aqui professor, mas vocês podem colocar o nome aí de vocês, de quem está fazendo este projeto. E depois a gente pode imprimir essa folha. Aí eu vou diminuir aqui, ó. Quando a gente for imprimir, ela vai sair de forma completa. Então a gente vai ter uma folha com o diagrama feito. Aí eu posso pegar esse diagrama e seguir ele para montar um painel elétrico para essa aplicação. Então hoje a nossa aula foi para mostrar um pouco
sobre como usar o CAD-ECIMO, que é um software aí muito importante para a gente fazer projetos de comandos elétricos. É bem usado, a gente tem além do CAD-ECIMO, também tem o ePlan, que vocês podem visualizar em outros locais, que também é muito utilizado. O CAD-ECIMO é bom porque ele tem, além de montar o diagrama, a gente consegue simular. Então a proposta para vocês é fazer o download desse programa para quem tem o computador, para quem não tem a gente vai passar um outro também, explicar um pouquinho aí como usar no celular, mas o aplicativo no celular não vai permitir essa dimensão da construção do diagrama. Então a proposta para vocês é vocês fazerem o download e fazer além, não só essa partida direta, mas façam a partida direta com reversão, que a gente passou na aula passada. Para quem desenhou no caderno, é passar do caderno para o software e simular. Aí apresentem isso para o professor de vocês, esse software aplicado. Para quem não tem o computador, aí a gente passa, além dessa atividade, uma outra aí para que vocês possam fazer no celular também, de uma outra forma. Então, bons estudos e até a próxima aula. Bom, na aula de hoje falamos um pouco, demonstramos como utilizar o CAD-ECIMO no computador. Mas sabemos que muitos de vocês não têm computador para uso e muitas vezes utilizam o celular. Então, para o celular também temos um aplicativo. Entretanto, o aplicativo não vai fazer todas as funções que o CAD-ECIMO faz, executa, mas vai dar uma base. Inclusive, os diagramas deste aplicativo são feitos no CAD-ECIMO. Então, aqui a gente tem a visualização do aplicativo Electric Animation. Então, façam o download, descarreguem no celular de vocês, para que vocês possam utilizar. E aí eu vou abrir esse aplicativo, vou demonstrar quais as funções e facilidades que ele tem, para a gente trabalhar aí com a disciplina de comandos elétricos. Então façam aí o download do aplicativo. Vocês vão observar que tem outros diversos também, de outros modelos. Entretanto, esse aqui eu encontrei e achei bem interessante. Então, façam aí no app do Google ou de outra forma, que vocês têm celulares diversos, e verifiquem se encontram. Aí eu vou passar agora, eu vou abrir o programa, esse Electric Animation, e vou passar para vocês as possibilidades que ele nos dá. Então, pessoal, aqui a gente pode observar o nosso software de animação no celular, Electric Animation. Então, a sua função é executar animação em algumas áreas da elétrica aqui. Podemos ver na área de instalação elétrica e a área de comandos elétricos. Então, para quem não tem a possibilidade de instalar o CAD-ECIMO, que a gente passou na aula de hoje aí, fazer o download, conseguir aí também simular, montar o diagrama, enfim. Tem essa possibilidade no celular, mas no celular vocês vão perceber este aplicativo, ele mais anima o programa do que propriamente monta, né? Vocês não vão conseguir fazer a montagem do diagrama, vocês só vão conseguir simular. Entretanto, é uma possibilidade aí para vocês. Então vamos lá. Esse software ele tem aqui, ó, o primeiro item dele, partida de motores. Então quando vocês entram, vocês vão ver essa tela inicial. É só clicar, eu vou clicar aqui em partida de motores, ele vai abrir uma tela com um painel elétrico. Vou clicar em partida direta. Após ele carregar, ele entrou nessa tela que a gente pode observar, temos um comando elétrico em partida direta. Esse comando nos dá a possibilidade de fazer uma simulação, da gente compreender um pouquinho melhor o funcionamento aí de uma partida direta. Então eu vou fazer algumas simulações para vocês observarem. Então se eu clicar em cada componente
na simbologia propriamente dita, ele vai sinalizar para nós qual que é o componente aqui do nosso lado esquerdo. Aí vocês vão poder visualizar e entender, assimilar a simbologia com o componente na prática. Então, o que eu estou demonstrando para vocês aqui? Vou pegar uma caneta só para ficar melhor. Então, se eu pegar aqui, ó, tem um motor, eu posso clicar nele. Ao clicar nele, ele vai acender para nós o motor aqui do nosso lado, indicando o nosso motor. Então, ao clicar, perceba que o motor vai funcionar. Ok? Qualquer componente que eu atuar, ele vai indicar para nós. Isso é bom porque a gente consegue assimilar a simbologia com o componente. Esse software permite fazer a simulação, ele não permite fazer a montagem do diagrama. Depois eu vou estar verificando outros. Eu dei uma procurada, mas não consegui encontrar algo que, para comandos elétricos no celular, a gente consiga fazer essa montagem. Eu encontrei para CLP, encontrei para eletrônica, enfim, para comandos elétricos ainda não obtive sucesso em encontrar um software aí que faça parecido com o nosso KDSimo. Esse aqui ele simula, já é algo bom aí para vocês, que está simulando aí uma partida direta, e a gente também vai simular a reversão. Então eu posso simular aqui, eu vou ligar os componentes, ó, liguei o disjuntor, motor, vou ligar também o disjuntor termomagnético aqui que faz o comando. Perceba que as linhas ficaram todas vermelhas, indicando só uma linha que está preta aqui, que é a linha que ainda não recebeu o nosso sinal elétrico. Na hora que eu apertar esse botão, ele vai girar o motor. Então o que foi feito aqui? Eu peguei este botão aqui, que é o botão verde, foi o que eu pressionei para ligar o nosso comando, que se a gente observar no nosso comando ele está aqui. Então eu pressionei este botão. Ao pressionar esse botão eu liguei o contator 1, o contator 1 acionou, fechou os contatos, fechou o contato do circuito principal, que está aqui, ok? E ocorreu a nossa simulação. Então, como que eu desligo? Vou pressionar o botão vermelho. Parei o nosso motor. Então, o que foi feito? Foi agora acionado o botão que para o nosso circuito, o nosso comando. Então, eu estou circulando eles aqui, só para vocês terem uma ideia aí do que está sendo feito aqui. Uma simulação bem simples. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu posso recorrer a esse aplicativo para conseguir perceber. Então, ligo, desligo, ligo e também consigo simular pelo relé térmico. Eu posso apertar diretamente, vou circular onde está o nosso relé térmico aqui na prática. Então eu posso pressionar esse relé térmico e ele vai gerar uma falha e inclusive ele até acendeu a nossa lâmpada amarela. Perceba que gerou uma falha aqui. Acendeu a nossa lâmpada amarela. Então simulou-se o relé térmico. Então eu aperto ele de novo, ele apaga e acende a lâmpada verde. Vocês vão perceber que neste nosso comando, eles estão usando a lâmpada verde com o motor parado. E às vezes vocês fizeram uma pesquisa aí e verificaram que comandos elétricos normalmente usa-se o vermelho para indicar motor parado. O vermelho é o mais usado aí nas fábricas, porque era uma norma antiga que ainda prevalece. Aí foi feita uma norma dentro do Brasil, a BNT, mas ela foi feita mais com foco na NBR, na NR 10, aonde coloca que uma situação de um circuito ligado, por questões de segurança, ele indica a lâmpada vermelha. Mas isso mais para instalações elétricas e não muito para comandos. As nossas máquinas de comandos estão usando, ainda hoje, vão usar sempre, acredito eu, o verde como indicativo de máquina rodando, máquina em ciclo, máquina funcionando.
E aí, às vezes acaba tendo, né, uma confusão, aí as pessoas falam, ah, a norma tal mudou, então vou fazer de uma forma diferente. E aí por isso que a gente está vendo que nesse simulador, nesse aplicativo, a pessoa que fez indicou o verde, motor parado, e o vermelho. Agora a gente pode observar o vermelho aqui indicando que o motor está girando. Então, perceba aqui, ó, vermelho aceso. Ok? Mas isso é só uma questão aí de normas, padrões e sinalização. Não vai influenciar em absolutamente nada no funcionamento do motor, que é o nosso principal ali. Então vamos lá, a gente vai agora retornar aqui. E vamos entrar na nossa partida direta com reversão. Para a gente ver uma outra parte de como simular. Aqui nós temos o diagrama. Esse diagrama eu posso ir simulando ele para a gente compreender. Na aula passada a gente comentou sobre o diagrama de partida direta com reversão. Esse aqui é partida direta com reversão. Então a gente pode verificar. Eu vou clicar na seta, ela vai acionar para nós, como se eu fosse simular. Então eu vou simular, o que eu tenho que fazer primeiro? Ligar o disjuntor motor. Perceba que já ficou vermelho. Vou até aumentar um pouco aqui para a gente observar. Perceba que ficou vermelho os pontos onde foi energizado. Vou dar mais um pulso, energizou o nosso disjuntor termo magnético. Perceba que o nosso comando está bem parecido, foi feito em CAD-ECIMO, nesse simulador também. Então ele está bem próximo aí do nosso circuito que foi feito há pouco. Então eu dou mais um pulso, ele vai agora, qual que é o próximo passo? Ele vai como se ele pressionasse aqui, ó, ele colocou S0, S1 e S2. Vou aumentar aqui para a gente observar. Então a gente tem aqui o F1 como relé térmico. Embaixo a gente tem S0, S1 e S2. Ok? Então o que é o S0? É como se a gente tivesse um botão de emergência neste circuito. Algo que eu não coloquei lá no outro, mas que muitas vezes a gente tem no maquinário. O S1 é o botão desliga, que é o botão vermelho simples. Então perceba que a simbologia aqui, ela está um pouquinho diferente de um botão do outro. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ó. Temos esse botão que é o emergência. Emergência. Ok? E aí nós temos o outro que está aqui, que é o nosso botão desliga. Botão desliga. Ok? Então qual que é a nossa diferença? A simbologia. Então para vocês guardarem aí qual que é a simbologia de um botão desliga. Ok? E de um botão emergência. Então aqui a gente tem uma diferença através da simbologia, para que a gente consiga identificar da melhor forma. Então, retornando aqui. Aí. Vou dar um pulso agora, ele vai fazer o quê? Ele pressionou o nosso botão liga. Ele foi atuado. E energizou o nosso contator 1, abriu o contato de intertravamento. A gente pode observar o contato de intertravamento funcionando aqui. Fechou o contato de selo. Isso quer dizer que se eu der um retorno no botão, o contator vai continuar energizado. Então eu vou dar mais um pulso, ele retornou o nosso botão liga, que é o S2. Então vamos ver, o motor continua em movimento, já está e permaneceu. Então temos aqui o nosso motor trabalhando em sentido horário. Contator 1 acionado e também uma lâmpada sinalizando que o motor está em sentido horário. Então, como que a gente faz agora para desligar esse circuito? Vou pressionar, ele vai
atuar. Quem que ele atuou agora para nós? O nosso botão desliga. Aqui, ó, tá aberto, desliga. Ele interrompeu o K1 e desligou o nosso motor. Então, o próximo ponto ele vai retornar esse botão. Retornou, estamos na posição inicial. Essa posição inicial permite com que eu pressione agora o nosso botão S3. Foi pressionado o S2, agora ele vai atuar o S3. Perceba que atuou o S3. Atuou, já vou até pressionar aqui para ele desligar o S3. Perceba que desligou. E quem que permaneceu ligado? Contato de selo de K2 e a bobina e o sinaleiro de K2. Vamos lá entender, visualizar o motor. O nosso motor aqui já está ligado. Então, podemos observar que agora ele está no sentido anti-horário. Veja o nosso motor, sentido anti-horário. Então vamos lá, vamos minimizar novamente aqui para conseguir enxergar o comando por inteiro. Próximo passo é desligar. Apertou-se o S1, que é o nosso botão desliga, ele cortou o K2 e desligou o nosso motor. Aí eu volto ele na posição, fiz toda a simulação desse circuito de uma partida direta com reversão. Então eu poderia simular de novo, ok, aí ele vai fazer toda a simulação de novo, para um lado, para o outro, desligou, parou o nosso circuito. Então esse aplicativo ele vai nos ajudar a simular. Além de simular, ele também vai mostrar uma simbologia. Eu vou dar um clique aqui, nós podemos observar que temos aqui a simbologia e o contator do lado. O disjuntor motor tem a sua simbologia, já o disjuntor motor. Disjuntor comum, temos a simbologia e o disjuntor, a foto, né, de cada um dos componentes. Essa foto nos ajuda a compreender bem a simbologia, que é o mais importante em comandos. Além da numeração, prestem bem atenção na numeração, que essa numeração é muito importante, porque todo diagrama tem a sua numeração característica. Perceba aqui, ó, contato NF do relé térmico 9596. Então, o nosso 9596 normalmente é usado para o contato NF do relé térmico. Então, o que eu estou querendo dizer? Está aqui, ó. E a simbologia propriamente dita do nosso relé. Então, aqui a gente consegue observar, posso descer, minimizar um pouco. Perceba que ele tem vários componentes. Sinaleiro, botão. Às vezes eu tenho uma dúvida, eu posso recorrer a esse aplicativo, que é um simulador básico aí para nós. Então eu vou retornar à tela principal. Tornando para a tela principal, a gente pode observar aqui que ele tem outras funções mais. Eu poderia simular uma campainha. Eu posso simular um sensor de presença. Pode movimentar aqui o rapaz. Quando o sensor encostou no sensor, ele acendeu. Cortou nosso sensor. Então isso é para a gente compreender um pouco do sensor e pode ver que tem até uma ligação elétrica aí de como fazer a ligação de um sensor de presença. Podemos aqui também ver outras animações, interruptor paralelo, que é bem interessante. Acendi de um lado, apaguei do outro. Mas não só fazer a simulação, mas aqui ele mostra também a ligação elétrica. De repente vocês precisam instalar um interruptor em casa. Isso aqui já dá para ter uma noção boa. Então, os outros itens vou deixar para vocês na hora que vocês fizerem o download desse aplicativo. Isso aqui é usado no celular. Inclusive, até fiz essa
essa parte aqui da aula no próprio celular, usando aqui para demonstrar para vocês. Então, quem puder, faça esse download. E aí que se vocês encontrarem também softwares parecidos com esse, vocês já vão ter uma noção. Aí vocês podem fazer download, comentar com os professores de vocês. Ó, tem um aplicativo lá, legal, posso usar, interessante. Então, e espero que vocês consigam aí ter um bom aprendizado. E vamos em frente, caminhando, bons estudos e até a nossa próxima aula aí, que vai ser da melhor forma possível aí. Falaremos sobre estrela, triângulo na próxima aula.